Ó, aqui uma pessoa disse que o esposo a traiu virtualmente. A Bíblia reconhece isso como traição? Veja, a Bíblia reconhece isso como traição, mas não como uma traição que libere você para um novo casamento. Por quê? É uma traição? É. Mas a traição que libera para um novo casamento tem que haver realmente a relação sexual, o contato físico com a outra pessoa. E tem que ser assim, queridos, porque vocês já pensaram? Se cada homem ou mulher se separa do seu cônjuge porque em algum momento ele viu algo pornográfico, eu acho que 80%, 90% das pessoas vão se separarem, né? Então o que acontece? Se você descobriu uma traição virtual, tem que conversar com seu esposo, né? Perguntar para ele se ele está satisfeito ou não com o casamento e com a sexualidade. Tem que fazer essa pergunta bem aberta. Digamos que ele diga que está satisfeito. Aí você pergunta, então por quê? Que mesmo satisfeito você sentiu essa vontade de fazer isso? Aí ele vai te responder. Se ele disser que está insatisfeito, aí você tem que perguntar para ele, o que eu estou deixando de fazer para satisfazê-lo? É a hora de colocar as cartas na mesa, tá? E se vocês tiverem dificuldades de resolver isso, né, não conseguirem dialogar sobre o assunto, aí é bom buscar uma terapia familiar, tá? E às vezes pode acontecer, sabe o quê? Pode não ser insatisfação sexual. O seu esposo pode estar buscando no sexo uma forma de aliviar o sofrimento interno dele ou a sua ansiedade. Então, nesse caso, ele precisaria de um tratamento psicoterápico. Tá? Eu atendi um caso uma vez de um casal que ele era muito viciado em relacionamentos virtuais e tudo mais. E eu percebi, né, que ele tinha, a criança interna dele era muito ferida. E aí eu encaminhei, recomendei que ele fizesse terapia. Esse rapaz fez terapia, resolveu a sua questão e perdeu aquela vontade. E está muito bem com a esposa hoje. Tá? Então, queridos, tem coisas que não é uma questão de falta de caráter. Tem pessoas que não têm caráter, sim. Mas tem pessoas que, quando erram, elas têm caráter, só que também têm um vazio existencial. Tem uma criança interna ferida. Não estou justificando o pecado. É pecado. Mas estou explicando, né, que isso pode impulsionar. O pecado faz com que as pessoas sejam maltratadas da infância e depois queiram suprir as suas carências de outras maneiras, tá? Então eu não recomendo o divórcio. A Bíblia também não apoia o divórcio nessa situação. Ali em Mateus 19, versos 9 e 10, Mateus 5, 32, quando Cristo fala que do adultério, ele não fala do adultério mental, como ele fala no verso 22. Ele fala que o adultério mental é adultério, mas é do adultério físico que ele autoriza a pessoa a uma nova relação, tá? A um novo casamento. Fora isso, não. Então, converse sobre isso com o cônjuge, avalie, e pode ter certeza que vocês podem ainda ter uma vida conjugal, sexual bem satisfatória, se os dois quiserem. Se um não quer, aí fica complicado, tá? Sou obrigado a viver com alguém que não me ama mais e não sente atração nem admiração por mim? Olha, essa sua pergunta é importante. Em primeiro lugar, eu tenho que dizer para você, meu querido irmão, que para Deus só duas coisas fazem com que um casamento acabe: imoralidade sexual ou a morte do cônjuge. Quais são os textos que dizem isso? Mateus 5,32 e Mateus 19,9. Jesus diz que, a não ser por adultério, a quem se casa com outra pessoa comete adultério. A palavra adultério ali não se refere só à traição.
Ali a palavra grega é porneia, que se refere a todo tipo de prática sexual indevida. Então envolve o adultério propriamente dito, envolve pedofilia, incesto, homossexualidade, lesbianismo e por aí vai. Então, esses são motivos de a pessoa inocente, se ela quiser, desfazer o vínculo matrimonial. Agora, se a pessoa quiser perdoar o cônjuge e ambos fizerem uma terapia para trabalhar isso, é melhor. Eu já vi vários matrimônios se recuperarem, né? E é possível, quando há um arrependimento e quando há uma ajuda profissional também. Porque certas carências precisam ser resolvidas num consultório de psicoterapia. E Romanos 7,2 diz que a mulher está desobrigada, né, da lei do matrimônio quando o marido morre ou vice-versa. O que eu recomendo no seu caso, se for esse o seu caso ou o caso de uma pessoa que você conhece? Se não há mais amor, nem atração, nem admiração, eu vou sugerir para você a oração de Romanos 5,5. Isso não aconteceu pelo acaso. Uma série de fatores contribuíram para que mágoa, ressentimento fossem acumulados no coração. Estas mágoas, esses ressentimentos não foram resolvidos através do perdão. Então, isso precisa ser resolvido através de uma conversa. Não devemos ter vergonha de pedir perdão. Mas também eu vou ensinar para você que sente que já perdeu o amor pelo seu cônjuge ou a atração, eu vou lhe ensinar uma oração muito poderosa. Eu chamo de oração de Romanos 5,5. O que diz Romanos 5, verso 5? Aqui é dito algo que nos leva a uma grande reflexão. Diz o texto: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Esse texto revela que o Espírito Santo derrama o amor de Deus no nosso coração. Ele nos ajuda, ele nos ensina a amar. Eu já fiz isso e indiquei para várias pessoas que têm dificuldade de se relacionar com alguém, ou que brigaram com alguém, que nem é o cônjuge, mas brigaram com alguém e não conseguem perdoar ou amar mais essa pessoa. O que eu recomendei? E dá certo. Leia Romanos 5,5. Pede para o seu cônjuge fazer a mesma coisa, como uma das últimas oportunidades que estarão dando para ambos. E diga assim: Senhor, Romanos 5,5 diz que o Espírito Santo derrama amor no coração. Eu lhe peço em nome de Jesus que me ensine novamente a amar a minha esposa, me ensine novamente a amar o meu marido. Me ensine novamente a sentir atração pela minha esposa, ensine-me novamente a sentir atração pelo meu marido. Eu duvido que Deus não atenda uma oração dessas. Agora, é claro, Deus, além de querer atuar de forma sobrenatural no coração de vocês, pode ser que ele precise ou queira usar um psicólogo, um sexólogo ou uma sexóloga para ajudá-los. Por quê? Há casais que trazem, na verdade todos os casais trazem, né? Seus traumas, seus vícios, suas crenças para dentro do matrimônio, inclusive as sexuais. Então, quando há um desajuste, tem que ter um trabalho psicoterápico. Muito diálogo, paciência, porque é possível resolver isso. Tá bom? Então essas são as dicas que eu dou para quem estiver passando por essa situação.
Futuramente, queridos, eu estou querendo criar um curso só sobre a sexualidade de acordo com a Bíblia. Coisa fina. Porque eu já escrevi um livro sobre a sexualidade, um livro de Cantares. Esse livro ainda não foi publicado, mas o será. E eu futuramente criarei um curso para casais que eu tenho certeza vai mexer com as estruturas de vocês. Porque o livro de Cantares apresenta muita coisa boa sobre esse assunto. Mas isso para o futuro, se Deus quiser, tá bom? Uma irmã disse assim: o meu marido é muito ignorante. O que eu faço? Veja, minha irmã, eu vou te ensinar uma técnica chamada a técnica o amor tem que ser firme. Quem ensinou isso foi no Dr. James Dobson, num livro antigo dele. Eu tenho esse livro, mas eu nem sei se esse livro ainda é impresso. O título do livro é O Amor Tem que Ser Firme. Ele é um livro dedicado a pessoas que sofrem abusos no casamento. Vários tipos de abusos, tá? E como agir com um marido assim ignorante? Você simplesmente tem que podar ele, né? Quanto mais você deixa ele fazer isso, pior ele se torna. Então, o certo era, desde o primeiro momento em que ele foi rude, grosso, ou te xingou, ou te disse um palavrão, você teria que ter dito o seguinte: olha, se você fizer isso de novo, eu vou sair de casa. Você não está dizendo que vai se separar. Você vai sair de casa. Proteger a sua integridade física e emocional. Para dar um susto do camarada, entendeu? Aí o camarada, opa, se eu continuar sendo desse jeito, eu vou perder a minha esposa. Então você tem que dizer para ele. E outra coisa, se ele for da igreja, e se passou o tempo já, né, ele já está acostumado a ser assim, você vai dizer o seguinte: olha, se você não mudar, não buscar uma ajuda psicoterápica e não deixar de ser grosso comigo, eu vou contar para o pastor o que você está fazendo. E não ceder a ameaça nenhuma. Ah, se você contar, eu vou quebrar a sua cara. Ah, é? Vou para a polícia agora te denunciar. Entendeu? Então você tem que ser firme. Você não vai pagar o mal com o mal. Você não vai ser grossa como ele foi, mas você vai ser firme. Por isso que o título do livro do Dr. Dobson é O Amor Tem que Ser Firme. Tá? Então, siga por esta linha e não permita, não é, que um marido abusivo destrua, minha irmã, a sua vida emocional. Tá? Lembre-se de 1 Coríntios 6,19, o seu corpo é o templo do Espírito Santo e você tem que preservar isso. Então, chega firme neste camarada para que ele aprenda a tratar a esposa dele da forma correta. Tá bom? Ó, fico feliz saber que te ajudou muito. Tá? Faça isso e depois me retorne. Numa outra live, né? Me retorne para eu saber a reação dele. E aí eu posso seguir te dando mais algumas dicas. Tá bom?